Capítulo 5, a partir do versículo 1. Marcos, o cobrador de impostos, que se tornou, pela transformação no poder de Deus, um discípulo, né? Aleluia. Todos acharam, amém? Chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu ao encontro 2 sepulcros, um homem possuído de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não o podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Agora pule para o versículo 15, aí mesmo no capítulo 5. Acharam aí? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, porque tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Senhor da glória, a tua palavra foi lida neste lugar, e nós te pedimos hoje, Deus, a transformação que o Senhor começou hoje no louvor, a transformação que o Senhor fez com as orações, venha se completar neste momento com a ministração sobre a transformação. Transforma hoje, Deus, em nós o que tem que ser transformado. Muda, nos capacita, ó Deus, a reagir a essa transformação. Nos capacita a entender, nos capacita a usar essa transformação que o Senhor já fez em nós, para o louvor da tua glória e para a alegria de nossos corações. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Igreja, a Bíblia fala no tempo da criação que Deus formou, Ele criou toda a criação. A gente tem ouvido bastante sobre a alegria de Deus quando Ele criou o homem e a mulher. Várias ministrações têm sido feitas sobre isso. E a Bíblia diz que Deus achou muito bom. Tudo que Ele criou, Ele achou bom. Mas quando Ele criou o homem e a mulher, Ele achou muito bom. Eu creio que Deus, quando a gente fala alguma coisa em casa ou assim no trabalho, que a gente olha, ficou legal. Eu creio que Deus olhou assim e fez: uau, glórias para mim, o Senhor, não para mim, né? E quando Deus fez isso, Ele viu a maravilha e colocou aquela maravilha, o casal, o homem e a mulher na terra, e deu ali a terra para eles dominarem, para eles guardarem aquilo ali. A gente vê no capítulo 3 de Gênesis que o diabo, apesar dos homens estarem na presença de Deus, ele estaria em um local santo, o paraíso era um lugar santo, era um local onde não poderia e não havia pecado. Apesar do diabo estar por ali, o pecado não se manifestava, porque Deus, ele não governava o jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus mandou Adão e Eva governar o jardim do Éden. Amém? Amém. Sim? Então aquele lugar era santo, se manifestava com a santidade de Deus, se manifestava com a presença de Deus, e aquelas pessoas ali, aquele homem e aquela mulher, eles estavam felizes. Até que a serpente enganou a Eva, e Eva deixou-se levar, e também levou com ela, ou melhor, Adão se deixou levar, e levou com ele a santidade, levou ali a presença de Deus para fora. Então aquilo que estava neles foi tirado deles. Eles foram formados, eles foram criados, eles foram transformados em um capítulo, em alguns versículos. No capítulo 1, Deus formou o homem. No capítulo 2 diz que a Bíblia que Deus criou o homem. Depois no versículo 3, aquilo que havia sido formado, o diabo deformou. E durante muito tempo Deus trabalhou com isso. Ele teve um plano. Ele teve um plano na queda de Adão. Aí depois veio Noé, que fazia parte do plano com o dilúvio. Depois, parte do plano, ele usou Abraão para começar um povo dele que ele escolheu, o povo escolhido.
E aí veio através dos tempos, veio com os profetas, veio com Abraão, Isaac, Jacó, veio ali com os juízes, veio Josué também antes, e vieram os reis, e vieram os profetas ali. E Deus trabalhando toda a humanidade através dessas pessoas. Muitos morreram, muitos foram vitoriosos, muitos perderam, muitos foram traídos, muitos foram totalmente esquecidos, abandonados até por familiares. Mas chegou um tempo da promessa tratada em Isaías, tratada pelos profetas, que dizia que o Senhor levantaria alguém para nos libertar, um verdadeiro libertador, como Moisés falou. E a Bíblia então fala que Deus, Ele mesmo, na pessoa do Filho dele, Ele encarnou, Ele tabernaculou em Jesus Cristo como ser humano. Na cruz, a Bíblia diz que Jesus transformou tudo. Igreja, naquele dia, a natureza clamou com a chuva, com os trovões, a natureza, as montanhas se racharam naquele dia da cruz. A Bíblia fala que toda a humanidade voltou os olhos para a cruz. A Bíblia diz que os demônios, as maldições, foram todas atraídas para Jesus. No momento da cruz, no momento da morte de Jesus, e também no momento que Jesus ressuscitou, aquilo que havia sido criado e deformado na cruz foi transformado. Isto eu estou falando de mim e de você. O diabo tentou deformar vocês por muitos anos, e a mim também. O diabo tentou fazer coisas horríveis e até fez, usando as nossas vidas. Mas pelo sangue de Jesus, pela vida doada na cruz de Jesus, Deus nos transformou. Eu quero falar a você um pouquinho hoje sobre essa transformação que Deus fez em nós. Eu quero falar hoje disso que o mundo pensa que não existe. O mundo pensa que isso é história. O mundo pensa que a gente, quando é jovem, faz coisa errada, nós vamos nos dar mal. E a verdade é, nós vamos nos dar mal, até que o Senhor nos transforme. Eu quero dizer para você que tudo que havia planejado no seu passado, tudo que havia planejado, escrito, projetado nos infernos para a sua vida, o Senhor apagou tudo isso e transformou em bênção. Amém. Ele tirou aquele projeto do diabo, apagou tudo aquilo e começou a criar novas coisas em você. Aleluia. Aonde não existia paz, Ele apagou e colocou a paz. Aonde não existia alegria, Ele apagou e colocou a alegria. Eu quero dizer para vocês que vocês que estão aqui sentados hoje, que se chama pelo nome do Senhor, que é filho de Deus e já aceitou Jesus, você é transformado por Deus. Amém. Essas mulheres foram se reunir nesse fim de semana. Agora eu pergunto a vocês, mulheres, como seria esse encontro que vocês tiveram ali com o rei, com o Senhor durante a noite, se vocês não fossem transformados? Qual seria o assunto? Qual seriam as pessoas convidadas? Qual seria o resultado dessa reunião? Qual seria a transformação que Deus faria no seu meio? Será que vocês hoje, mulheres, eu pergunto a vocês estão mais unidas hoje? Sim ou não? Sim. Vocês se conhecem melhor hoje? Sim. Isso é transformação do Senhor. Quando Deus transforma a gente consegue viver em sociedade, consegue viver como um ser. Deus nos fez um ser o quê? Sociável. Talvez se nós não fôssemos, se vocês mulheres não fossem crentes transformados, a história hoje estaria no Facebook, nas bocas, nos ouvidos das pessoas. Você viu a pastora Teresa esticando o cabelo da irmã dela e ficando dizendo que é? Você viu a irmã Márcia jogou um copo de cerveja no colo? Nós temos que contar essas coisas, nós temos que avaliar essas coisas e entender que Deus espera que a gente use essa transformação. Amém. Se a pessoa, como a irmã estava mencionando aqui, foi de Deus aquilo. Deus já transformou você e a gente está glorificando, exaltando a Deus pelo que faz nossas vidas e a gente está... Só isso. Nós temos que aplaudir ao Senhor, nós temos que gritar aleluia, nós temos que dizer glória a Deus, nós temos que colocar para fora isso que Deus colocou dentro de nós. Amém. Nós temos que dizer ao Senhor muito obrigado, porque o
dia eu era cego, mas hoje eu vejo, como disseram antes. Alguns disseram a Jesus: Jesus, eu não conseguia falar e hoje eu glorifico o teu nome com os meus lábios. Alguns não conseguiam andar. Eu estou falando espiritualmente. Eu estou falando também no trabalho. Eu estou falando financeiramente. Quantos não conseguiam andar financeiramente e hoje anda com suas próprias pernas? Eu digo, as pernas transformadas. Quantos não tinham condições de comprar e hoje podem comprar e ainda sobe, ainda compra para o irmão? Quantos de nós não tinham dinheiro para pagar uma conta de água e hoje dele jorra rios de águas vivas? Você é transformado pelo Senhor para o louvor da glória dele. Irmão, nós lemos um texto aqui em que fala que este homem endemoniado gadareno, ele morava nos sepulcros, fala no versículo 3. Ele disse que ele era preso com cadeias, mas ele disse que ele destruía as cadeias, ele destruía as correntes. Eu já vi uma criança de 5 ou 7 anos de uma praia derrubar homens grandes porque estava demoniada, empurrar, e eles não conseguiam entender. Eu já vi na igreja alguém demoniado passar. Eu estou falando na igreja porque no paraíso também estava lá, né? Dentro do paraíso o diabo estava agindo. É só dar chance. Não sei o que estava acontecendo, mas naquele dia o sujeito empurrava as cadeiras, pegava as cadeiras assim como se fosse papel. Mas o poder de Deus chegou na vida desse homem. O pastor disse: diáconos, vão lá. Viu, diácono? Vai lá, expulsa aquele demônio. Os diabos foram lá, e em nome de Jesus aquele demônio foi expulso, e aquele homem passou a ter nova vida, a ser transformado. Como esse homem aqui, preso, quebrava as cadeias, falavam com ele, ele agredia, nem dele mesmo ele se cuidava, ele se cortava. A Bíblia diz no versículo 5: andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Mas no versículo 6 diz: quando ele viu a Jesus de longe, correu e o adorou. Quem foi que correu e adorou? Foi um homem? Diabo dentro daquele homem. Igreja, olha o poder que Deus colocou dentro de você. O demônio, quando viu Jesus, correu, prostrou-se e o adorou. Você entende que o poder de Deus está dentro de você? Você entende que você é transformado e que você não pode ter medo dessas coisas que o diabo desafia você? Que quando você é chamado para um desafio, para uma batalha espiritual, você já vai como vencedor. Não vacile, mas vá como vencedor. Em um grupo, o pessoal aqui de intercessão sabe disso. Quando você vai orar por um demoniado, não fecha os olhos na frente dele. Porque o inimigo ele é astuto, ele é falso, ele pode te agredir. Mas você sendo transformado, tendo a sabedoria de Deus, você age contra o diabo, você guerreia contra o diabo, com os olhos espirituais também abertos. Transformação não só física, mas espiritual. Deixa eu voltar aqui esse demoniado gadareno. Porque é interessante que o que Deus passa para a gente a partir do versículo 8. A Bíblia diz que Jesus disse a este homem: sai deste homem, espírito imundo. Aliás, na verdade, Jesus falou ao demônio que estava nele. No versículo 15, a Bíblia diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Isso é que é transformação. Isso é que é transformação. Ver alguém que fofocava, agora louva o Senhor e clama e conversa e dá conselhos. Uma pessoa que provocava a confusão no meio dos amigos, até no futebol, ser usado para juntar, para se divertir com o Senhor, para planejar coisas com o Senhor, se alegrar-se do Senhor. Como é bom ver uma pessoa que era avarenta, que chegava na igreja e dizia: eu vou chegar lá depois das ofertas do dízimo para o pastor não me pedir dinheiro. E hoje manda o dinheiro pela esposa, o dízimo. Vai lá e entrega. Como é bom ver gente transformada.
Como é bom ver aquela pessoa que só vivia chorando miséria. Eu não tenho. Aí o Senhor vai lá, toca no coração e transforma. E agora fica fazendo um apelo para as pessoas entregarem o que tem. Transformação. Como é bom como ver uma pessoa que ninguém podia falar nada, que se agredia, tomava para si, voltava para casa, irada, chateada. E hoje quando alguém fala, pega o microfone e fala alguma coisa, e fala uma coisa dura, Senhor, fala comigo. Isso é transformação. Vocês conhecem a história daquele homem de 2 Reis? O leproso, chamado o quê? Naamã. Vocês estão ouvindo dizer? Amém. Quer que eu fale mais alto? Não. Eu quero. Tinha poder, ele tinha seguidores, mas ele se encontrou com lepra, e ele ouviu uma escrava, uma jovem menina, que muitos não consideram criança, né? Acho que Deus não usa. Ouvi dizer que se ele tivesse na terra do profeta, na terra dela, que ele seria curado. E aquele homem desceu, vocês precisam ver isso comigo. Deus mostrou uma coisa interessante a respeito disso. Vai lá comigo aí, 2 Reis. 2 Reis. Deus que não quer revelar, Ele revela. 2 Reis. Vamos ler o versículo de 1 a 5, pode ser? 2 Reis, desculpe. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado um homem diante do seu senhor e de respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse esta tua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olha, Naamã saiu com lepra e ele achou que levando a carta do rei da Síria, levando quantos ciclos de prata? Está escrito aí? 300 quilos de prata. É o que mais falou? 350 quilos de prata. O meu tem 300, interessante. Quanto de ouro? 72. O que mais que ele levava? Roupas finas. Igreja, isso é que é transformação, presta atenção. Esse homem era muito orgulhoso, porque a Bíblia diz que quando ele chegou lá, o homem de Deus conhecendo o coração daquele homem, disse a ele: vai no Jordão e mergulhe 7 vezes. Naquele local, dizem os estudiosos hoje, não é mais assim, o Jordão não era muito limpo naquele lugar, talvez de lama, ou talvez fosse um local que ali só andava o pessoal de baixa ralé. Eu não sei o que era na verdade, não é específico. Mas ele se achou que era muita humilhação mergulhar, dar 7 mergulhos, enquanto que diz a Bíblia, ele falando: bastava impor as mãos sobre mim, declarar a cura, e o Senhor me curaria. Irmãos, Deus, Ele pode fazer como Jesus fez com o cego. Ele perguntou ao cego: o que tu queres que eu faça? O cego disse o quê? Eu quero? Jesus disse o quê? E ele? Simples. Mas Deus conhecia o coração daquele servo, Deus conhecia o coração de Naamã, e Deus conhece o seu e o meu coração. Ele precisava tratar um pouco Naamã, porque se Naamã volta dali com um toque na cabeça dele, com a palavra de cura, ele ia dizer: porque eu fui e levei os ciclos de prata, levei os quilos do ouro, levei essas roupas, levei tudo isso, por isso eu fui atendido como se fosse o quê? Um de VIP, loyalty, especial, status. Igreja, Deus não dá glória dele para ninguém. Ou a gente
esse homem reconhece que toda a glória do Senhor, com muita coisa na vida da gente, vai ter que dar 7 mergulhos antes. É por isso que algumas coisas na nossa vida é difícil, porque Deus conhece o nosso coração. E aquele homem se irritou, mas ele sabendo que ele crendo, né? Pelo que a menina falou, que ele poderia ser curado, talvez ele conhecesse a história ali do profeta, conhecia o histórico do profeta melhor. Ele resolveu dar aqueles mergulhos, e a Bíblia diz no final que ele foi o quê? Sarado. Não é interessante isso? Então, ele chegou com o quê? Ele chegou com quilos de prata, quilos de ouro e roupa muito interessante. Vai agora no versículo 12, se eu não me engano. Aleluia, Senhor. Mostra aqui em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ora por mim, irmão. Achei. No versículo 17, eu escrevi 12 aqui, mas 17. Então ele chegou com ouro, prata e roupa, acreditando que aquele estado, aquela posição dele, o poderio dele, a riqueza dele, poderia mudar a situação dele. Mas no versículo 17, depois que ele foi curado, depois que ele entendeu a Deus, depois que ele foi transformado, olha o 17 que diz: disse Naamã: se não queres, contudo, desse ao teu servo que uma quantidade de terra em que tuas mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto num sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Talvez você não tenha entendido. Ele levou muita coisa. Ele levou uma expectativa humana, uma expectativa material. Ele levou muita soberba, ele levou muito orgulho. Mas quando ele foi curado, quando ele foi transformado, ele pediu para levar daquele lugar a terra. Ele pediu para levar um pouco de lodo, um pouquinho só no jumento dele. Quando a gente se humilha, quando a gente não se humilha, a gente chega diante de Deus cheio de poder, salto alto. Mas quando a gente conhece e é transformado, a gente sai somente com a terra e sai feliz e com a bênção de Deus. Em outras palavras, humilha-te perante o Senhor nosso Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Amém. Então, quando você chegar na presença de Deus, chega humilde. Quando nós precisarmos de alguma coisa, reconheça. Já chegue transformado. Porque senão Deus vai ter que tratar você para transformar você. Todas as pessoas em que Jesus operou milagres, todos eles foram transformados. Não só no físico, não só na necessidade deles, mas no coração. Havia aquele jovem que perguntou a Jesus: o que me falta para ir para o reino do céu, para ser salvo? Porque eu dou dízimo, eu faço isso. Ele só falou de finanças. E Jesus disse: então, não tem finanças, então vende tudo que você tem e me segue. Aquele coração estava transformado. Porque se tivesse transformado, ele faria como a igreja de Atos fez. Eles vendiam tudo que tinham. E ninguém tinha falta dentro da igreja. Tudo que eles vendiam era dado para um, era dado para outro. E era tudo igual, era tudo em paz, era tudo transformação dentro daquele lugar. Amém? Amém. Aleluia. Eu prometo a vocês que hoje não vou passar de 12,5, por isso eu estou correndo. Eu falei 12,5. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo no Salmo 119, 67. Cento e 67. Fechou em massa. 119, 67. Não tem problema, pode dizer.
começar no 65. Tá bom. 65. Tá ótimo. Ser bondoso para com teu servo eterno, tão benigno quanto a tua palavra. Ensina-me a ter bom senso. Estou comprometido em seguir teu caminho. Antes de arrepender a obedecer a ti, eu procurava toda parte, mas agora estou em sintonia com a tua palavra. Tu és bondoso, a fonte do bem. Treina-me na tua bondade. Tá bom, tá bom. A parte principal aí é que ele fala antes. Antes de ser afligido. Antes de ser o quê? Afligido. Mas agora da tua palavra. É por isso que a Bíblia ensina, é por isso que os pastores alertam. Se transforma logo, se converte logo, se dobra diante do poder de Deus logo, porque ele vai ter que afligir para existir transformação. Alguns de nós temos, a Bíblia ensina que nós temos a servir o nosso Deus do seu nascimento. É bíblico isso. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Ele só pensa, o ser humano só pensa que vai dar errado, só pensa o que é ruim. Por isso Jesus na cruz, ele transformou a gente. A gente pode estar convivendo com coisas ruins, pode estar vendo coisas ruins, a gente pode estar compartilhando locais, não o mesmo pensamento ou coração, com maldades. E nós estamos vivendo um mundo hoje mal. Mas a Bíblia diz: transformai-vos, transformai a vossa mente, pelo poder da palavra. Jesus disse que na oração: olha, não os tire do mundo, preserve eles do mundo, mas tire a mente deles do mundo. Foi isso que ele falou, outras palavras. Tire o coração do teu povo do mundo. Você vai ter que entender que transformação é viver o que a Bíblia diz, se conter na raiva, se conter com os problemas. E isso que a irmã a Renata falou hoje, já adiantou a pregação hoje, vai falar um pouco sobre mulheres e maridos, não que chega em casa. Mas bom, eu cheguei. Espada, já bem logo. Às vezes eu brinco com o rapaz que trabalha com a gente lá. E a esposa dele liga. E eu pego, está perguntando pelo cheque. Assim, não tem nem cheque, está em problemas. Só uma piada. Não é? Já vem a capoeira. Já vem na capoeira. Essa você está querendo me transformar. Não. Aleluia. Aleluia. João 5, 25. Esse é o nome de João 5, 25. Transformai-vos. A verdade é que Deus já nos transformou. 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz dos filhos de Deus, e os que ouvirem viverão. Deus havia me falado, quando eu escrevi isso aqui, a respeito de transformação daquele que está perto da gente, transformação daquele que está em nosso caminho. A Bíblia fala que aquele homem, na carruagem, queria uma transformação, ele queria entender o que estava escrito em Isaías. E o Espírito de Deus tomando a Filipe, ele correu junto com os cavalos. Você, quando está na presença de Deus, você corre muito, espiritualmente falando. Você faz coisas que você imagina que você não faz. Isso aí, ele perguntou àquele homem: você sabe o que está escrito aí? Ele disse: ninguém me ensina. Então ele subiu naquela carruagem, ensinou, e aquele homem, transformado pela pregação, ele pediu logo: me batiza! Você sabe o que é transformação? É ouvir a palavra de Deus, absorver e querer ardentemente fazer aquilo que o Senhor fala para fazer. Eu quero me converter, eu quero dar o dízimo, eu quero orar, eu quero perdoar, eu quero voltar lá atrás e consertar tudo que eu fiz de errado. Isso é transformação. Eu xingava meus filhos, xingava meu marido, xingava minha esposa.
que são os mortos? E são duas partes aí. Tem um morto dentro da igreja. O morto dentro da igreja quem é? Nós. Nós morremos para o mundo. A Bíblia diz, na tua vida, não mais vive você, mas vive eu. O Senhor fala isso. Igreja, às vezes as pessoas nos ofendem. Ou todo dia as pessoas nos ofendem. Dentro da igreja as pessoas nos ofendem. É mesmo que pegar um alfinete, chegar em você na sua pele, mas às vezes é ofensa em nós. Mas você não devia sentir, isso é amor. Você não devia reclamar, morto não fala. Você não devia abrir a boca e amaldiçoar seu irmão. Morto não fala, morto não pensa, morto não tem desejo. Se transforma em vivo para o mundo, para morto. Para o mundo. Agora, o outro lado é quando ele diz que vós sois vivos para Deus, mas não para o pecado. Você é Deus na terra. As pessoas precisam ouvir, os mortos da rua precisam ouvir os vivos em Deus, em Cristo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa lá fora está machucando você e você quer vingança. Não é? É. Claro que é. Minha do morro aqui sabe o que está falando. Não. Está normal alguém lá fora, de fora, eu falo fora do mundo, alguém lá fora dessa igreja, fora do mundo, ser ofendido de alguma maneira e querer a revanche, a justiça dele. É normal, a gente tem que entender isso. A Bíblia fala em Jeremias que Deus, Ele é o único que pode entender o coração humano. A Bíblia diz que Ele entende a minha atitude, a sua atitude, de tudo mundo lá fora, no mundo. E a Bíblia diz que Ele é o único capaz de ajudar. Está em Jeremias. O único. O que você está esperando? Jesus já veio, já fez morada em mim e em você. Vocês são únicos que Deus pode usar para curar as pessoas lá fora, para transformar as pessoas lá fora. Vocês foram transformados para poder transformar. Portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que ouvir será transformado. Mas quem é que Deus vai usar? A mula? A pedra? Irmãos, eu aprendi com o pastor, eu não disse, ele falou na igreja dele. Aonde? Aqui no exílio, nós estamos para cá, a mula não fala e as pedras não clamam, porque nós vamos falar. Amém. Você vai falar. Você é transformado para transformar as pessoas lá fora. Amém. Amém. Você é pessoa que se transformado, cheio de não me toque, cheio de eu sou eu, é o crente chá de cadeira. Não faz nada. Ele recebeu a transformação, ele é transformado. É interessante quando Deus transforma, a Bíblia diz em Atos 16:31 que ele transforma toda a sua casa. Amém. Então você está muito feliz com a sua transformação. Sua transformação financeira, como esse jovem aqui que nós lemos, roupa bonita, carro bonito, um bom emprego. Olha as joias que ele era ter. Olha o telefone que eu tomo, eu sou o telefone. Olha para isso. Não foi para isso que Deus salvou a gente. Você saiu, você deixou de ser o que você era. Acredite, que Deus quer te usar lá fora. Aleluia. Para de ficar se preocupando. Eu vou para a igreja, mas vamos falar do meu short, da minha calça, vamos falar da minha bermuda, vamos falar dessa camisa não está bem. Esquece isso, vai pegar o evangelho. Irmão, Deus me fez falar uma coisa lá fora, agora quando eu preguei, e Deus diz, fala repetitivamente isso na igreja, e está funcionando. Eles estavam clamando, orando, fazendo campanha, para as pessoas irem para a igreja. Eu digo, como é? Vocês estão orando aqui dentro, jejuando aqui dentro, para as pessoas virem? Que bom, mas vocês estão indo lá fora? A gente faz churrasco para quem? Para nós, foi isso que a gente respondeu. Ainda bem que foram honestos. Eles constantemente estão fazendo coisas para os transformados. Mas os que precisam de transformações têm que ser alcançados. Mas não queremos ver a igreja cheia. Então não falte.
Ou melhor, orem, ou melhor, abençoem aos que te amaldiçoam. É interessante isso. E tem gente que quer ser transformado sem fazer nada. Tem gente que vem para a igreja e quer transformação sem esforço nenhum. Vamos lá na Deuteronômio. Eu não ia pregar tudo, mas Fala, Deus. Deuteronômio 27. Irmão, você falava, eu mostrava a pastora Tereza minhas notas. Tudo que você falou está aqui. Ó. Por isso que eu estou pulando, mas Deus sabe o que faz. Eu tinha combinado. Telepatia, gente. Oxe, Transforma, Senhor. empatia. Vamos 28, vamos 28. Não vamos muito longe, não. Só 28 e 1. 1 e 2 só. Pronto, tá bom. São as bênçãos que Deus fala. Olha aqui. 27? Vamos 28. 28. Desculpa, porque eu leio muito, mas não vou ler muito. Eu vou falar pouco e dizer muito, amém? Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, todas essas bênçãos virão. Oh, glória. Aí você vai ler do 3 até o 14, e Deus fala: bendito serás quando fazer isso. Bendito, 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 bendito. Deus está pedindo uma transformação em nós. Amém. Naquilo que no capítulo 15 em diante são mais de 64 maldições. Naquilo que Deus está dizendo a você não faça, Ele está dizendo a você faça nos outros versículos. Se você quer a bênção de Deus, se você quer a transformação de Deus dentro da sua vida, você tem que seguir isso aqui, ó, a palavra de Deus. Porque às vezes a gente quer transformação e não quer fazer nenhum esforço. A gente não quer mudar. Transformação é mudança, igreja. Eu falo isso, mas para encurtar o tempo. Transformação é mudança. Pensa quando você mudou de casa. Eu mudei da Montclair, melhor, eu me transformei da Montclair para Round Grove. Eu mudei de uma rua para outra. Na verdade, Deus me transformou. Não, eu estou falando transformou para aplicar aqui. Eu sei que transportou, ok? Você entende? Você vai entender agora. Vamos lá. Eu vou complicar as coisas para você ficar. O que ele está dizendo? Mas presta atenção. Quando Deus se transporta, quando Deus se muda, tem que haver uma reação sua do lugar que você estava. Se Deus te coloca, te tira de um lugar quente e te leva para um lugar frio, você vai parar de andar de roupinha curta. Se Deus te leva de um local em que, além disso, se você falar de outra pessoa, você vai preso. Se você pegar o que não é teu, a mão vai ser cortada. Quando você mudou para cá, você tem que ser transformado. Quando você está em um lugar em que Deus diz, meu Deus, não, que as pessoas dizem, aqui tudo é legal, tudo é possível, faça se quiser, é uma. E mas você preenche. Acho que quando ele chega aqui, ele diz aqui, ó, você quer essas bênçãos? Então se ouvires a voz do meu coração, se atentares aos meus mandamentos, se você se transformar da maneira que você era, do seu caráter que você tinha antes, para o caráter onde eu estou lhe colocando hoje, Deus está colocando hoje pessoas em lugar diferente. Amém. Espiritualmente falando. Amém. Deus falou de ministério hoje. Amém. Você vai ter que mudar a igreja. Irmãos, eu me lembro que na igreja de Garmin, a igreja de 120 pessoas mais ou menos, aqui para Dallas, foi uma grande igreja. E foi lá que Deus disse, a partir de agora você é pastor. E na primeira pregação, e eu costumava ler versículos como diácono, ler versículos como presbítero, ensinar em classe. Mas no dia que Deus me colocou no púlpito como pastor, na primeira vez que eu fui ler um versículo, e foi a respeito de uma transformação de um jovem que Jesus curou, alguém depois do culto me falou, eu vi algo transformado em você quando você começou a ler. A sua voz foi mudada. Sabe por quê? Porque eu saí de um nível que Deus me colocou um nível maior e fui subir para onde Deus queria. E aonde eu cheguei, onde Deus queria, Ele ali já havia transformado tudo dentro de mim.
pergunta, depois eu não disse que foi ele, você falou isso não? Não? Não, você que está dizendo. Transformai-vos. Transformai-vos. Você quer o melhor de Deus? Já existe, é Jesus. Não vem para cá dizer o melhor de Deus. Vamos parar com essa canção. Vamos trocar essa canção. Vamos mudar, vamos transformar essa canção. O melhor de Deus não está por vir. Aprendeu, o melhor de Deus já veio e habita, coabita, tabernacula com nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Aquele que nos transformou. Posso falar a última coisa de transformação? Só um pouquinho. Aí Jesus começou o ministério dele. Aí saiu andando pela praia. E olhou e disse para aquele: segue. E olhou para outro: segue. E olhou para aquele: segue. E segue, e segue, e segue, e segue. Quem foi que continuou no mesmo ritmo de vida? Quem? Qual dos 12? Até o próprio que era de ouro nas finanças, de ouro no dinheiro do ministério, até ele foi. E Jesus hoje, especificamente hoje, está dizendo a alguns de nós aqui: vem e segue. Ou seja, ele está requerendo de alguns aqui transformação. Amém. Ninguém chegou lá onde Jesus queria, naquela reunião, e fez a mesma coisa que fazia antes. Se Pedro pescou, ele pescava para o ministério. Se ele cobrava, ou melhor, se ele era o... não cobrava, desculpa. Se era o tesoureiro, porque ele tinha aprendido, Deus ensinou ele a trabalhar com finanças. O Pedro, o cara era rústico. Ele não sabia fazer um ovo com um copo. O cara era o Pedrão. Valentão, metido a grosso. Macho man. Mas quando a palavra de Deus foi trabalhando, e aquele dali, aquele versículo que a gente leu 119 aqui, bateu nele. Aquele ali foi preciso bater o martelo, só se converteu em Atos. Quem vai se converter em Atos aqui? Não quer se converter agora? Transformação. Chegaram para mim depois de uns 6 meses de crente e disse para mim: cara, não vi nada mudando em você. Fiquei assustado. Não, você é recém-convertido, vontade de fazer tudo certinho, e alguém vem do mundo e diz para você: não vejo nenhuma mudança em você. E aí, a coisa pegou. Vou ter que voltar lá para trás de novo. Agora, quem são as pessoas que vivem bebendo, se prostituindo, adulterando, roubando até sua própria casa? Chegar para um crente, chegar para alguém que se converteu, que não está perfeito, mas está buscando a perfeição, está buscando a transformação no Senhor, e acusá-lo de não haver sido transformado. Imediatamente no culto seguinte, a palavra do pastor foi: não aceite nenhuma acusação. Amém. Amém. É claro que o mundo vai dizer que você não mudou. É claro que a família que não é crente vai dizer que você não mudou. É claro que ex-mulher, ex-marido, filhos, pessoas que estão ao seu redor, os chefes e outras pessoas vão dizer: você não teve mudança nenhuma. Por quê? Porque eles não querem, não aceitam a sua transformação. Disseram para nós: vocês não bebem mais, vocês não paqueram mais, vocês não vão mais para a praia de fio dental ou de sunguinha curta. Não vou, porque a Bíblia me transformou, a palavra de Deus me transformou, e eu não aceito esse tipo de coisa na minha vida, que o diabo tenta, que o mundo tenta, às vezes a gente escorrega, mas eu vou dizer uma coisa: o escorregar e o cair é do homem, mas o levantar, a transformação vem do Senhor. Amém. E é nisso que a gente tem que crer, é nisso que a gente tem que viver, na transformação. E nós precisamos ser transformados. Nós estamos falando, nós estamos pedindo a Deus. Deus já está agindo na área de quê? O que está vendo aqui agora? O que está acontecendo? Sim, mas o que está acontecendo com a igreja? Nós estamos piorando por quê? Reavivamento. Chegue nos seus amigos, um grupo de outra igreja, chegue no lugar. Você precisa da minha igreja, está havendo reavivamento lá. Começou em você já? Amém.
Amém? Amém. Mas começou com a roupa, com o carro, começou com a limpeza de pele, com o bronzeamento, começou com o tratamento do dente, com o cabelo. Igreja, a gente acha que tem um rei na barriga, mas não tem. Né? O problema é que está no lugar errado. Esse rei tem que estar aqui, no coração, direcionando e apontando as nossas vidas. A gente tem um rei na barriga, Jesus. Amém. Jesus Cristo é o nosso rei. Amém, igreja? Mas tem um tal chamado irmão que quer. Esse aí não tem poder em nós. Amém? Aleluia. Agora eu botei 8h30, faltam 3 minutos. Vocês querem. Só que eu não uso aqui na igreja muito porque eu não gosto de roubar. Eu gosto do Espírito Santo quer fazer. Aí, amém. Aí se ele mandou uma de cabeça para baixo, cambalhota, subir cadeira, pular e guardar, eu faço o que Deus mandou, eu faço. Agora, do oba-oba eu não vou. Então você quer ajudar as pessoas lá fora, não quer? Você quer que a transformação que está fazendo em você, a transformação que veio em você, atinja os parentes, os amigos, né? Você quer que Deus, a cura que Deus fez na tua vida, você quer na vida dos outros? Amém. Você quer mudar o vocabulário das pessoas lá fora, porque às vezes você está no ambiente, não consegue nem conversar com o ambiente. O vocabulário. Você quer transformação? Eu vou dizer o que é que eles gostam lá fora. Eles gostam de coisas novas. De coisas que nunca se ouviu falar. Quem gosta de sci-fi de escoador, essas coisas aí? Quem gosta? 1, 2, só eu, 2, 3, 4, 5, 6. Você gosta também, é? Eu falei escoador só para entender o que é. Não, só para entender o que é. Não, não é tipo calma. Não, você não tem que aceitar a sereia, eu não estou dizendo não. Não é astrologia, é astronomia, o estudo dos astros, essas coisas. Eu amo essas coisas. Eu amo saber que descobriram um novo planeta. Deus já sabe, mas amém. Eu tenho descobrido um planeta azul aí, não foi, Roberto? Outro dia, que parece com a Terra. Estou pesquisando. Aí descobri outro dia que não é um planeta. A gente vai, né? Então a gente quer às vezes que as pessoas sejam transformadas, que passem a parar de pesquisar o disco voador e pesquisar o Deus que criou o universo. É isso que eu gosto. Então quando aparece uma coisa nova, o povo vai em cima. Você vai nas websites, só fala naquele assunto. Aí saiu uma marca de telefone novo, tipo um S80, já estava em cima. Aí o povo falou, cheguei no outro dia, a fila estava, meu irmão, nem estádio de futebol em fila daquela, porque estava chegando um S5, eu acho. A fila já foi, mas foi tem uns 2 anos no ano. Então as pessoas gostam de coisa nova, gostam de ver coisas que nunca aconteceram. Aconteceu aquilo, está chegando. As pessoas gostam de ver milagres. Amém. É isso que eles querem. As pessoas vêm na igreja quando ouvem dizer que Jesus cura, que Jesus transforma, mas só ouvir não vai mudar nada. Você tem que ir lá e mostrar as marcas que Deus fez em você, mostrar no seu coração, rasgar o seu coração e dizer, olha aqui a transformação que Ele fez em mim. Lá fora não existe isso, igreja, aqui existe. Você tem que ir lá e fazer como esse casal aqui, ó. Chegaram aqui rasgados, chegaram aqui tristes, chegaram doentes, chegaram aqui enfermos, vontade de se matar. E, desculpa, falando, tudo não prestava, tudo que o diabo queria, mas nenhuma apagação de uma quarta-feira, de um louvor, de uma intercessão da igreja. O Senhor transformou esse casal e tem trazido pessoas para a igreja e tem milagre através da vida deles. É assim que Deus quer de nós, a transformação. Transforme-se e mostre a transformação que Deus fez em você. Amém. Mas eu não gosto de falar, eu não gosto de levar na minha igreja porque o pastor grita muito. Amém, eu não grito que ele vai se converter. Chegou não só. A irmã só fala da 32 a sua? 32. Só fala 32. E Deus usa. Irmã, tem dia que essa mulher fala comigo
para frente, eu tenho vontade de sair pelas cadeiras aqui, esperando ir embora. Mas Deus está usando. Amém. Acredite, irmã. Pastor Carlos, agora tem uma nova. Peguei a Sabrina, que estrutura. É isso, hein? Que estrutura, hein? Estrutura, hein? Baiano só falando que caiu pra Aleluia. Agora vocês não me deixam terminar. Amém? Vamos terminar? Que estrutura, hein? Ai, Sabrina. Aleluia. Aleluia. Vocês não vão imaginar o que eu fiz aqui. Deus é tremendo. Deixa eu mostrar para vocês. O que eu escrevi de caneta vermelha foi o que Deus foi me dando. Na hora que eu puxei aqui para colocar o versículo, eu demorei. Você viu que eu demorei de achar aqui? Sabe por quê? Eu preguei outra pregação. O que eu falei nos últimos 15 minutos foi outra pregação. Entrou nessa. A gente diz, o mundo tem que ouvir essas coisas. Ouvi que a irmã não sabia que ia pregar e chegou aqui e pegou metade da pregação. O mundo precisa entender isso. Ninguém vai ser transformado se a gente ficar aqui sentado. Deixa eu usar só a expressão do Roberto. Tá ruim, tá bom. Mas ficar assim igual, fica à vontade. Legal. Não dá certo. Ninguém vai se transformar. Ninguém vai se converter. Aí a gente vai Romanos 12, vou precisar de transformação. Transformar, você só pensa em você. Vou transformar. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Vou fazer. O mundo morrendo. E o povo morrendo. E ninguém quer aceitar Jesus. Deus fazendo maravilha no nosso meio. Olha Deus aqui, Ele cura. Ele restaura o casamento. Ele tira câncer. Amém? Amém. Ele pega gente que não consegue enxergar e enxerga. Aleluia. Quantos casamentos chegaram aqui quebrados? Não totalmente divorciados, mas pior do que esse Renata falou aí. Aí vem para a igreja. Não é aqui que eu falo, na igreja do Senhor. Aqui também. Por quê? Porque as pessoas se deixam se transformar. Amém. 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 Deixa os mortos lá enterrar seus mortos. Vamos cuidar aqui. Vamos cuidar e vamos lá fora desenterrar esses mortos quando eles viverem. Amém? Peguei você, não peguei? Parecia contradição, né? Amém. Vamos terminar agora? Eu ouvi 2 amém. 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 Quem é louvor, não, geralmente termina com uma canção. Transformar, irmão. Que isso, hein? Vamos transformar, vamos transformar, vamos transformar. Que estrutura. Estrutura. Irmão, você transformar esse vocabulário, irmão. Aleluia. Aí o diabo, você falou isso, eu me lembrei agora. Foi a arma que o diabo usou para transformar a Eva. Qual foi? A língua, a curiosidade, o desprezar o que Deus falou no domingo, na quarta-feira. Você já viu isso? Tem gente que está no ponto de se transformar, aí esquece da pregação, aí volta novamente a ficar deformado. Aí ouve, tudo já está praticamente transformado, para de vir para a igreja, porque acha que já está bom, eu fui demais, deu muita oferta. Aí volta a se deformar. Foi isso que Deus fez com ela. Ela disse assim, Eva, se você me escutares... Eva é carioca. Não disse que ela era carioca, eu estou falando dele. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Se você é transformado realmente você é transformado. Eu estou falando de sinceridade no coração. Se você realmente transformar, peça a Deus para usar essa transformação e levar as outras pessoas. Peça a Ele para te usar, para te capacitar, para dar palavras corretas diante das pessoas. Tem gente que não gosta de pregar porque não sabe o que dizer. Igreja, a Bíblia diz em Êxodo 3 que deixa o
transformação. Transformação. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo por essa palavra em nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida desses que nos ouvem, na vida do teu povo na face da terra. Uma transformação completa. Deus, naquilo que tem que ser transformado, naquilo que tem que ser tirado, naquilo que tem que ser acrescentado. A mulher virtuosa, a palavra de Deus ensina que não são as joias, não são aquela beleza artificial que faz dela uma mulher virtuosa, mas a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Transforma isso no coração das mulheres, ó Deus. Que a aparência exterior não seja mais importante que a aparência interior. Aleluia. O Senhor está me dizendo aqui pessoas que, aleluia, aleluia, até de roupa, da linguagem, de onde veio, aparência externa, se sente abatido, se sente oprimido. A Bíblia diz que Deus está interessado no teu coração. Deus está interessado na transformação que vai sair de dentro de você, o fluir de águas vivas. Não importa o que fale de você, não aceite nenhuma acusação. Você é o que Deus diz que você é. Semana passada eu assisti um programa, exemplo de homem aqui, nós vamos falar desses rachas, desses pega de carro na rua em Oklahoma. Aí chegou um homem, um rapaz numa caminhonete bem velha, e parou no sinal e havia um cara, eu não sei se era um Mustang ou se era um Corvette, um carro esportivo muito veloz. E o rapaz da caminhonete falou: você quer fazer um vídeo, quer fazer uma aposta de dinheiro? E o cara olhou pro carro, olhou pra cara do homem assim, todo sujo, a roupa velha, a caminhonete veio, os bancos rasgados, o pneu careca. E o cara diz: isso aí é fácil, eu quero. Aí apostaram $1.000. Aí o cara perguntou: você com esse carro velho tem $1.000? O cara mostrou $1.000, então vamos. Na hora que saiu arrancada, a caminhonete chegou a levantar a frente no chão e saiu voando. E chegou muito mais na frente que o carro esportivo. Quando chegou lá, o homem perguntou: o que foi? Como é que seu carro chegou primeiro que o meu? Eu tenho um carro potente. Ele disse: o meu motor é transformado. Ele havia tirado o motor velho de caminhonete e havia colocado o motor possante ali. Eu quero dizer para você que mesmo que a aparência, aleluia, mesmo que a aparência que as pessoas dizem e vejam de você, essa aparência que parece que não vai dar resultado, que não vai chegar na linha final, o Senhor transformou o teu coração, colocou um coração potente em você. Ele habita neste coração, Ele te dá força, Ele te ergue, Ele te dá alegria. Você é transformado pelo Senhor. Senhor, levanta o teu povo na força do teu poder. E eu te peço agora, Deus, começa a usar o teu povo lá fora. Começa a criar situações. Começa a trazer Naamãs. Começa a trazer aleijados. Começa a trazer cegos. Começa a trazer divorciados. Começa a trazer drogados. Começa a trazer gente que está roubando. Gente que está no teu. Traz para a presença do teu povo e enche eles do teu motor potente e que eles sejam transformadores de vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos neste lugar e eleva os pensamentos na altura, e pela fé toque em Jesus. Mas para isso é preciso o romper da multidão. A tua cura acontecerá. Quanto tempo esperou, não pare agora. Apenas um toque irá mudar o destino de sua vida, a tua história. Jesus, o filho de Davi, está
transformação no teu espírito, uma transformação na tua mente, uma transformação no teu coração. Que todos venham ver a diferença de antes e depois.